Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4. Caridade para com o próximo. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolhe-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda coisa perdida que se perder de teu irmão, e tu o achares, não te poderás esconder. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta. Maravilha, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só que passagem das Escrituras Sagradas no livro da vida, a Bíblia. Essa passagem que está em Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 1 ao 4, que o Senhor nos fala. Olha só que passagem bonita, que passagem forte para cada um de nós, ser humano na face da terra. Que estas determinações elas foram determinadas, a missão desde aquela geração, mas que toda determinação que vem do Altíssimo, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e do mar, elas são por estatuto perpétuo, gerações em gerações. Veja essa passagem, olha que maravilha, que o Senhor nos fala sobre caridade para com o próximo. Veja só, olha que palavra. Caridade para com o próximo. O Senhor nos diz para nós sermos sinceros diante daquilo que é nosso e diante daquilo que é dos outros. Mesmo que alguém perdeu, mas não é meu. Mesmo que alguém perdeu e nós achamos, mas não é nosso. Não é nosso. O Senhor disse aqui nessa passagem. Veja só, meus irmãos. Olha só que fortaleza de palavra que o Senhor nos disse. Caridade para com o próximo. Veja bem. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão. Veja bem. Não te esconderás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. Veja bem. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolher-lo-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu lhes tornarás a dar. Veja só. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. Assim farás também com toda coisa perdida. Veja só a palavra. Com toda coisa perdida que se perde de teu irmão, e tu o achares, não te poderás esconder. Veja só. Olha só que palavra bonita. O jumento que é de teu irmão,
ou o seu boi não verás caídos no caminho, e deles te esconderás com ele, os levantarás sem falta. Veja, meus irmãos, olha só que palavra bonita, que palavra de fortaleza que o Senhor nos ensina. Olha só como o Senhor é com cada um de nós. Olha, desse tempo, dessa geração, quando o Senhor fez as determinações, que as determinações é por gerações e gerações, ele quis dizer o quê? O seu irmão pode ser o seu irmão de sangue, de criação, de irmão de pai e mãe, como pode ser o seu irmão da rua. Pode ser o seu irmão, porque o Senhor considera todos nós, ser humano, homem e mulher, como um irmão do outro. Meus irmãos, o Senhor considera nós todos seres humanos um só diante do Senhor, entre mulher e homem como irmão. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor está falando aqui, que se nós achar algo de alguém, ou seu próprio irmão, ou outra pessoa da rua, que vos achou, mas não é seu. Então, não escondeis ou não guardeis para si. Aguardai aquele que vai procurar e entregá-lo, porque a ti não pertence, porque não é teu, é do teu irmão. Diante das palavras das Escrituras Sagradas que o Senhor nos diz, isto é uma missão que é determinada pelo Altíssimo, que aquilo que não é meu não pertence a mim, mas eu achei, mas veio o dono para pegar, terei que devolvê-lo porque é daquela pessoa, não é meu. Então, diante disso, é obediência ao Senhor. Então, o Senhor cada vez mais se agrada daquele que que segue as suas determinações. Por quê? Se aquilo que não é meu é do meu irmão, então ao meu irmão pertence. Então, diante de todas essas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, tanto naquela geração como hoje na geração que nós vivemos, veja só que o conceito do procedimento que o Senhor nos dá para a sobrevivência no teu caminho na face da terra, tanto naquela geração como hoje nessa geração, é que nós andamos alinhados diante dele. Olha só o que é que o Senhor fala. Até se alguém achar alguma coisa que não seja do seu próprio irmão, mas seja de outra pessoa, e aquela outra pessoa vem a ti, ou vem ao local onde você está, que você achou, e você tem que devolver, porque não lhe pertence. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, isso é determinações do Senhor. Aquele que faz está em obediência. Aquele que faz está diante das suas determinações. E para o Senhor é uma alegria. Para o Senhor, ele ouve as suas palavras com suave, com cheiro suave. O Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando um de nós, ser humano, faz as suas determinações de acordo com a missão que ele fala. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos andar diante das determinações do Altíssimo. Nesta geração hoje que nós estamos vivendo. Veja, as palavras aqui nos ensinam. As palavras aqui das Escrituras Sagradas, ela nos ensina como devemos andar na face da terra diante das determinações do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos concedeu as suas determinações diante do seu dedo em escrever todas as determinações para missões de cada um de nós. Ser humano, a maior perfeição que existe na face da terra diante do Senhor, o ser humano, homem e mulher. Então ele deu seguimento de tudo. Ele deu seguimento de tudo para que nós andemos diante das suas determinações na face da terra, para prosseguirmos e temos vida prolongada, temos prosperidade,
temos diante do amor, diante da pureza, temos tudo o que o Senhor nos concede diante da nossa sobrevivência, para a nossa sobrevivência, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só, se você anda diante das determinações do Senhor, não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir, porque o Senhor te dará tudo diante das suas determinações, porque aquele que está diante do Senhor, nada nos faltará. Aquele que anda diante do Senhor, nada os faltará. Nada os faltará. O que comer, o que vestir e o que beber não faltará. Terás vida e vida longa, porque assim determina o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, o Criador do universo, o Criador de todos nós. Ser humano, a maior perfeição na face da terra diante do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar conhecer as Escrituras, porque é através das Escrituras que vai nos alimentando dia a dia, viu? Para o nosso fortalecimento, para a abertura da nossa mente diante da nossa sabedoria e inteligência para com o Senhor. Porque a partir do momento que nós passamos a conhecer o Senhor, nós passamos a viver uma outra sessão de vida, uma outra sequência de vida. Como? Que tipo de sessão, que tipo de sequência é essa? Não, nós passamos a mudar. Nós passamos a mudar o nosso procedimento, porque o Senhor começa a lavar nossa mente em purificação, em amor, em pureza. Olha, meus irmãos, e nos coloca sempre no caminho da realidade, no caminho da verdade. O Senhor não deixa nós seguir outros caminhos, porque quando você cai em algum tipo de emboscada, o Senhor não tira. Tira este que é meu. Isso aqui é meu. Não, isso aqui me pertence. Então, meus irmãos, nós teremos a proteção divina, que já temos, que é o Espírito Santo, mas diante de tudo isso, nós seremos mais consagrados. Veja, meus irmãos, procura ler estas palavras, essa doçura, que é igual a leite e é igual a doçura de mel. Veja, meus irmãos, igual ao leite e doçura de mel. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Quando nós nos fortalecemos em ler as Escrituras Sagradas, porque o Senhor se agrada. O Senhor se agrada. O Senhor se agrada de cada um de nós. Lê as Escrituras Sagradas para conhecê-lo. Por isso que eu digo, meus irmãos, nós temos no dia 24 horas. Veja, 24 horas num dia. Meus irmãos, 10 minutos ou mais para com o Senhor. Poxa, meus irmãos, será que é muito? Será que não vai dar tempo? Não, dá tempo e ainda é pouco. Dá tempo e ainda é pouco quando a gente se coloca diante das Escrituras e diante da aclamação para com o Senhor. Mas faz todos os dias, porque o Senhor se alegra, porque o Senhor sabe que tu estás se lembrando com Ele diante de fé, diante de amor, diante de pureza e diante de alma pura. Veja isso, meus irmãos e minhas irmãs. Veja isso, pense nisso, coloca isso como uma determinação todos os dias da sua vida. Vamos, coloca. Não perde nem um dia. Ainda que esteja no leito de um hospital, mas clama. Ainda que esteja em perigo, mas clama. Porque o Senhor ali está para lhe ceder as suas determinações. O Senhor estará ali para lhe livrar do perigo e do leito. O Senhor está em todos os lugares, porque Ele é único. Ele é único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu, da terra e do mar.
Ele é o Criador do universo. Aonde quer que cada ser humano esteja e clame, Ele ali está. Seja lá onde for, neste universo todo, no mundo inteiro, aonde aquele que estiver clamando em fé, em pureza, em amor e alma pura, ali estará o Senhor. Ali estará o Senhor. Então, vamos cada vez mais, nós, seres humanos, a maior perfeição da face da terra, nos unir para clamar o Senhor, para adorar o Senhor, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Nossa aclamação, nossa adoração, que o deseja o Senhor todos os dias na sua vida, deseja. É tudo que o Senhor quer. Porque quando nós retornarmos, se nós já estivermos prontos, limpo, olha só a pureza para com o Senhor, diante da nossa alma e diante do nosso espírito. Porque o nosso corpo, ele fica. O nosso corpo, ele fica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja, meus irmãos, uma vez uma pessoa me perguntou, né, quem foi que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo? Olha, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Espírito. Ele, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o transformou diante de uma mulher virgem, diante do seu ventre limpo, em pureza, o transformou para vir à face da terra em forma de carne. Então, meus irmãos, e depois aquilo ali já tinha uma determinação. Aquele ali que foi enviado pelo Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já tinha determinação na face da terra. Entenda isso, meus irmãos. Olha só como é as coisas de Deus, as determinações do Altíssimo. Ele mandou e enviou o teu filho já com a determinação. Para o quê? Para limpar toda a sujeira diante de nós, seres humanos, na face da terra. Primeiro ele preparou em amor, em pureza, dando-lhe a lição, explicando como é que deve se viver diante da humildade, diante do amor, diante do caminho da realidade na face da terra a todos. Veja como o Senhor é com cada um de nós. Veja, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando o Senhor terminou a tua missão, que ele disse na cruz ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo disse ao Pai que estava tudo já eliminado. Tudo já estava consumado. Tudo estava consumado naquele momento ali. O que ele queria dizer? Que todos estavam em liberdade de pureza. Todos estavam em liberdade de pureza. Mas por quê? Por quê? Nós ainda vivemos nesse ritmo, dessa realidade da vida que nós estamos vivendo hoje. O Senhor limpou todos. E depois ele ressuscitou, porque o Senhor deixou lá dentro a morte, porque a morte não pertence ao Deus Pai, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o dono de tudo. Então, meus irmãos, ele purificou, limpou todos nós e jogou tudo lá embaixo. E subiu novamente para nos mostrar a nós, seres humanos, que Deus é único. Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, é o único. Ele ressuscitou no terceiro dia para mostrar a todos nós que ele é o Espírito Santo. Ele nos deixou. Subiu e nos deixou o Espírito Santo na face da terra para cada um de nós. Veja só, meus irmãos, quão grande é este amor para cada um de nós. Quão grande é. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo. Siga as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras. Deus abençoe a todos.